Seja bem-vindo a mais uma mensagem da Segunda Igreja Batista em Palmas. Tenha uma experiência transformadora. Recebendo assim a delegação de toda a igreja, a gente fica mais nervoso ainda, né? Mas que Deus possa ministrar no meu e no coração de vocês. Hoje eu queria compartilhar com vocês essa mensagem com esse tema, até que o dinheiro não nos separe, né? Já tem um tempo que o Senhor ministrou em nosso coração sobre essa área de finanças. E a gente tem compartilhado um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos ensinado no curso Foco, que é Finanças Organizadas com Competência. E parte daquilo que o Senhor tem nos ensinado é o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. O tema dessa mensagem de hoje faz alusão ao filme Até que a Sorte nos Separe. Vocês assistiram? Quem assistiu aqui esse filme? É uma comédia brasileira, né? E essa comédia conta a história de Tino e de Jane. É um casal recém-casados que ganha 100 milhões na Mega Sena. O sonho de muita gente, né? E como é normal numa situação como essa, eles ficaram mega felizes com a Mega Sena, né? E aí no dia que eles ganham a bolada de dinheiro, chove dinheiro dentro de casa, eles vão dormir com a cama repleta de muitas notas altas, né? Algo que alegraria o coração de qualquer pessoa. E aí, em meio a essas notas altas, eles fazem uma jura de amor, né? E falam assim um para o outro: amor, aconteça o que acontecer, vamos confiar um no outro. Não vamos deixar que esse dinheiro estrague a nossa vida. 16 anos depois, para quem assistiu o filme, depois de uma falência, 3 filhos, 16 anos de casamento, então esse casal se separa. O que deu errado então com esse casal? Essa história não é uma história tão estranha assim. Eu acredito que muitos de nós já acompanhamos casos em que casais, depois de algum tempo e de alguns conflitos conjugais entre tensão por causa de dinheiro, vem então a separação. A revista Infomoney diz o seguinte, que a terceira causa de separação entre os casais é dificuldade financeira. O IBGE, que é um Instituto Brasileiro de Estatística, faz uma afirmação muito semelhante com essa, mas aumenta o problema. Ele diz que crises financeiras são, na verdade, a segunda causa de divórcio no Brasil, ou seja, no nosso país. Poderíamos então dizer que dinheiro é uma maldição destruidora, é uma maldição na vida das pessoas? Talvez não. Existe algo que possa ser feito para evitar essa situação, então, nas nossas casas, nas nossas vidas? A Bíblia reservou uma parte significativa de seu texto para falar exatamente sobre dinheiro. Então, dá para a gente perceber que esse é um assunto importante também na vida do servo de Deus. Das 28 parábolas, 16 usam a figura do dinheiro. 215 versículos falam sobre fé, 218 falam sobre salvação, mas 2084 versículos falam sobre dinheiro. Então, é um assunto muito importante e o Senhor reservou um espaço na sua palavra para nos exortar e nos ensinar sobre dinheiro. Muitas famílias estão com problemas de relacionamentos e esses problemas são bem intensificados quando vêm as crises financeiras no lar.
Então, o que pode ser feito para eliminar esse problema do nosso meio, das nossas casas? Para resolver qualquer problema na vida de qualquer pessoa, precisamos aplicar uma solução efetiva para aquele problema, uma solução para cada problema. Quer dizer, se você tem um determinado problema e usa um remédio diferente, digamos que nós estamos sentindo uma dor de dente e nós passamos uma pomadinha na ponta da unha, é bem provável que a dor de dente não vá embora, porque o remédio não é adequado. Mas para que a gente saiba qual é o remédio adequado para cada problema, nós precisamos entender e identificar quais são, então, as causas de cada problema que nós temos em nossas vidas. Então, é o que nós vamos discutir hoje à noite, são as causas e as soluções para problemas financeiros, ou seja, problemas na área de finanças. Nosso texto base está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Ele está na tela. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6, 10. Esse texto é bem claro. O problema não é o dinheiro. O dinheiro não é maldição em si. Mas o amor ao dinheiro, aí sim é onde reside o problema. E é sobre isso que o Senhor nos alerta. O amor é um sentimento. E todo sentimento, ele leva a um comportamento. E esse comportamento pode ser um comportamento bom ou ruim. Um comportamento repetido muitas vezes, ele se torna um hábito, que também pode ser um hábito bom ou ruim. Então, os sentimentos nos levam a ações, e é nessa área que nós precisamos ter bastante cuidado. Então, para nos relacionarmos bem com o dinheiro, é preciso entender o devido lugar do dinheiro nas nossas vidas. Precisamos aprender como nos relacionar com o dinheiro para que ele seja um instrumento do Senhor nas nossas vidas e não uma maldição, como tem sido na vida de algumas pessoas. Para que o dinheiro, então, não nos separe, precisamos adquirir 3 coisas: inteligência administrativa, inteligência emocional e inteligência espiritual. Nós precisamos ter inteligência espiritual. E durante muitos anos eu fui tola espiritualmente. A primeira inteligência que nós vamos discutir é a inteligência administrativa. Para que o dinheiro não nos separe, nós precisamos entender qual deve ser a nossa relação com ele. É inteligente entendermos de quem é o dinheiro e como o dono do dinheiro quer que nós o administremos. Em 1 Crônicas 29, 11 e 12, versículos 11 e 12, diz o seguinte: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Por tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força, o poder para exaltar e dar força a todos. Esse texto deixa bem claro: Teu, Senhor, é os céus, é a terra, é tudo que há na terra pertence ao Senhor. O nome que melhor define Deus na área do dinheiro é Senhor. Se Ele é Senhor, então nós somos os servos. Não sou o dono de nada. Se tudo é do Senhor, se a terra pertence ao Senhor, tudo que está na terra pertence ao Senhor, então Ele é o dono. E se Ele é o Senhor, eu sou o servo.
E o servo não é nada mais, nada menos do que o mordomo. Então, nossa relação com o dinheiro tem que ser de mordomia, entendendo que mordomo é o mero administrador. Na Bíblia relata a história de José do Egito, que se tornou mordomo numa casa. Ele não era dono de nada, mas ele administrava tudo de acordo com a vontade do seu Senhor. E é essa relação que o Senhor quer de nós, entendermos que o dinheiro não é nosso, o dinheiro é do Senhor. E sendo dele, tamanha é a nossa responsabilidade, então, de administrarmos aquilo que o Senhor nos entregou. No Salmo 8,4 reafirma isso, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Então o Senhor nos entregou esse domínio. Ele que nos colocou como administradores das suas riquezas, porque a honra e a riqueza também vem do Senhor. E quanta responsabilidade, quanta honra o Senhor colocou e depositou nas nossas mãos. Nos colocou como o dominador sobre tudo que pertence a Ele. Nós somos dominadores, mas Ele requer de nós a fidelidade, porque chegará o dia que nós iremos prestar conta de cada coisa que o Senhor nos entregou, de cada filho que o Senhor nos deu, de cada recurso que o Senhor colocou em nossas mãos, de cada pessoa que o Senhor fez circular nas nossas vidas, nós iremos prestar conta. Então não seria diferente com as nossas riquezas, com os nossos recursos financeiros. Nós teremos que chegar diante do Senhor e dizer a Ele exatamente como nós tratamos cada uma dessas coisas que Ele nos colocou no nosso domínio. Nossa fidelidade ao Senhor deve estender-se às finanças da nossa casa. Nós precisamos ser fiel nos 100% que o Senhor colocou em nossas mãos. 10% nós entregamos à igreja. E a igreja vai administrar. E ela prestará conta diante de Deus. 90% fica em nossas mãos. E desses somos nós que prestaremos conta. E o Senhor vai requerer conta de nós. Mas às vezes nós nos preocupamos muito mais como a igreja está administrando os 10%. E somos excelentes em opinar no certo e no errado que a igreja está fazendo. Mas não olhamos para a nossa própria vida e como nós estamos administrando os 90% que ainda ficaram em nossas mãos. Deus requer que nós sejamos honestos e fiéis em ganhar o nosso sustento, em gastar o nosso sustento, em honrar as dívidas que nós adquirimos, em entregar a parte que não pertence a nós, o dízimo. O Senhor também quer a fidelidade nossa ao ensinarmos os nossos filhos a administrar os recursos que o Senhor também tem entregue nas mãos dele. O Senhor vai requerer de nós, inclusive, como foi que nós ensinamos e conduzimos os nossos filhos nessa área de finanças. Porque os nossos filhos reproduzem aquilo que nós fazemos. Eu já vi crianças reproduzir, e as minhas fazem isso, reproduzem as minhas falas em determinados momentos, em circunstâncias semelhantes àquilo que eu falei, eu vejo as minhas filhas reproduzindo. Eles estão atentos e olhando para nós e irão reproduzir também a nossa forma de administrar os recursos. Um dia nós fomos procurados, eu e meu esposo, por um casal que estava endividado. Apresentaram o quanto cada um ganhava e era um salário significante, mas estavam devendo
banco, CDC, fizeram financiamentos de casa e de carro. Os cartões de crédito eram vários cartões de crédito e estavam todos estourados. Já tinham pego dinheiro emprestado com amigos e famílias e estavam numa roda e não conseguiam administrar mais tudo aquilo ali. Nós sentamos, eram conhecedores da palavra de Deus, explicamos da necessidade de administrar bem as finanças, porque nós vamos prestar conta diante do Senhor. Nós os orientamos como ser mordomo daquilo que o Senhor tinha entregue em suas mãos. E acompanhamos esse casal e essa família 3 meses. Mas foi lindo, meus irmãos. Dá vontade de tirar uma fotografia da planilha desse casal. Eles foram pagando todas as dívidas, regularizaram as suas contas e em 8 meses eles estavam com toda a sua vida financeira totalmente regularizada. Depois de algum tempo, uns 10 meses depois, eles nos procuraram, que eles já tinham pago todas as contas e agora eles estavam com dinheiro poupado e reservado e já estavam precisando de orientação de como investir aqueles recursos. Para a honra e glória do Senhor, o que faltava naquela casa era a inteligência administrativa. Com um pouco de orientação, aquela família pôde se regularizar nessa área. E hoje são exemplos e orgulho nosso para a honra e glória do Senhor, né? O que é necessário, se nos falta a inteligência administrativa, é buscar o conhecimento, buscar aprender. Ninguém nasce sabendo. Nós aprendemos a comer, nós aprendemos a andar, nós aprendemos a falar, nós precisamos aprender a administrar as nossas finanças. Porque não vem da barriga, não vem de berço, mas nós precisamos aprender. A nossa igreja tem o curso Foco, excelente curso, coordenado pelo Sadraque e a Jéssica. Temos mais instrutores como o Dan e a Mara, a Miri Holanda, são pessoas extremamente capacitadas que podem nos orientar a como administrar os nossos recursos. Então, se esse é o seu problema, a nossa igreja fornece essa ferramenta. Além da ferramenta Foco, nós temos cursos na internet que você pode se matricular, você pode ir em alguma instituição e aprender a administrar. É muito fácil, simples e rápido. É uma solução rápida, desde que haja uma postura de disciplina da sua parte. Agora, nós já ministramos o Foco tem 10 anos, vai fazer agora no mês de agosto. Já passou pela turma, por esse curso, em torno de 20 turmas. Nós já vimos vários casos de sucesso, que dá gosto a gente ouvir as histórias daquelas pessoas. Mas também nós tivemos alguns casos que nada mudou na vida daquelas pessoas que fizeram o curso. Elas continuaram com um comportamento semelhante. Então, qual é a diferença entre um tipo de pessoa e outro? Alguns têm problema de inteligência administrativa, outros não. O problema pode ser emocional, inteligência emocional. Vamos voltar ao nosso texto básico de 1 Timóteo 6,10, que diz o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Atormentaram-se a si mesmos com muitos sofrimentos. O amor ao dinheiro, ele pode causar sofrimentos, desordem, porque o dinheiro não é para ser amado. Que o dinheiro não domine a nossa mente, que ele não seja o teu Senhor. Ele pode adoecer a tua vida.
Não se relacione com o dinheiro como se ele fosse uma pessoa. Amor é para pessoas e não para objetos. Só faz sentido o amor se ele for de mão dupla. Amar e ser amado. Um amor não correspondido adoece, causa dor. Quem já foi apaixonado e não foi correspondido, deve ter experimentado esse mal-estar, essa dor profunda no coração, né? O amor é para ser vivido e compartilhado entre duas pessoas. Se ele é direcionado ao objeto errado, causa dor e sofrimento. Muitos problemas financeiros que eu tive na minha vida foram frutos de feridas emocionais. Sou de uma família muito pobre. Eu comecei a trabalhar ainda aos 13 anos de idade. Eu tive uma infância muito, muito difícil. Meus avós, tanto materno quanto paterno, eram muito ricos. Os meus tios, a maioria deles também, tinham muitos recursos. Nós éramos a família pobre entre os familiares. Isso não é uma posição legal, né? Não sei se alguém tem uma história semelhante a essa, mas é meio dolorido e meio chato ser o pobre da família. E essa era a minha posição no meio da minha família. Entre muitos ricos, entre conversas de rico, estávamos nós lá, os pobrezinhos. Nós vivíamos, na verdade, nunca faltou nada, o suprimento das nossas necessidades, mas nós vivíamos pela misericórdia de Deus, graças a Deus, né? Mas, em meio a tudo aquilo, eu fiz alguns votos secretos, do tipo, quando eu crescer, eu vou mudar essa situação. Eu vou trabalhar muito e vou ganhar muito dinheiro e não vai me faltar nada. E eu vou poder comprar carro, eu vou poder comprar as roupas que eu quero, eu vou poder frequentar os lugares que eu desejo. Então, alguns votos foram sendo feitos dentro de mim. E isso foi marcando e servindo de impulso para as minhas decisões depois de adultos. Com 17 anos eu passei num concurso de banco que tinha uma excelente remuneração. Aos 18 anos eu tomei posse e me tornei o maior salário da família. Com essa maior renda, então, vieram agora as compensações. Era o momento de compensar toda aquela vida difícil, porque ser pobre é difícil, né, meus irmãos? Sei que vocês não são pobres, o pastor diz sempre que é uma igreja de rico, né? Mas, assim, eu sou a exceção no meio da igreja. Venho de uma família muito pobre. E não é fácil ser pobre, né? Então, quando eu me vi tendo um bom salário, agora era a hora das compensações. Então, eu comecei a comprar as roupas que eu queria, comprei logo um carro para mim, comecei a frequentar uma sociedade que não era a minha habitual, não era da minha infância, e comecei também a dar presentes caros para os meus 2 irmãos que eram mais novos do que eu, presentes que eu não, coisas que eu não tinha possuído, brinquedos caros que eu não tinha possuído. E então, muito cedo, eu me endividei. A má relação com o dinheiro não é apenas um problema administrativo. Nessa época, eu fazia o curso de contabilidade. Então, nesse curso, a gente aprende algumas coisas nessa área. Então, não me faltava o conhecimento administrativo. Mas a minha má relação com o dinheiro vinha de problemas da alma, problemas de dentro do coração, problemas emocionais. O quanto a pessoa ganha não define a sua relação com o dinheiro. Algumas pessoas ganham um salário mínimo e não são endividadas. Vivem muito bem, são felizes, sem nenhum problema. Outras ganham 15 mil, 30 mil reais, como pessoas que eu conheço e são completamente endividadas. Qual é o problema, então? O dinheiro não cumpre o papel de curar as feridas da alma. Só o Espírito Santo faz isso, se nós permitirmos, porque ele não invade. Em geral, nós não desejamos coisas, objetos.
nós desejamos o que esse objeto, essa coisa significa. Então, as propagandas apelam para os nossos desejos ocultos. Um belo carro representa um reconhecimento, aceitação, provoca inveja nas pessoas, status. Eu me recordo uma vez que eu namorava ainda com o Arilton, nós estávamos na casa de uns amigos e chegou o namorado de uma das meninas que estavam comigo. E aí ele chegou num carro importado. Qual era o nome daquele carro? Da música do carro amarelo, meus irmãos? Camaro, exatamente. O cara chegou num Camaro amarelo. E aí, assim, estava todo mundo dentro da casa. O cara chegou na porta e buzinava. Detalhe, o portão estava arregaçado, aberto. O que ele queria, na verdade? Chamar a atenção. Enquanto não saiu todo mundo da casa para ver que o cara estava num Camaro amarelo, ele não parou de buzinar. Era a necessidade dele emocional de ser notado, de ser percebido. O carro proporcionava isso a ele. Roupas de marca representa beleza, poder, riqueza. Celular, última geração. Pessoa descolada, bem relacionada, bem informada, pessoa rica. Lugares caros que a pessoa frequenta e tira foto, posta nas redes sociais. Aquilo representa, na verdade, a riqueza. Eu posso, eu mereço, eu estou podendo, eu faço isso, faz parte de mim, da minha rotina, é muito tranquilo para mim. Então, no geral, nós não desejamos coisas, nós desejamos o que essas coisas representam, o status que ela pode nos proporcionar. Muitos pais que tiveram infância difícil querem dar a seus filhos aquilo que eles mesmos não tiveram. Então coloca o filho numa escola cara, paga curso de música, curso de inglês, de violão, natação e tudo mais. Não vejo nenhum problema nisso. O problema é quando o nosso salário não comporta essas despesas. O tempo que poderia, então, ser vivido com a família é usado para trabalhar mais, ganhar mais, para suprir essas decisões financeiras que a pessoa vai tomando, impulsionada por suas emoções. E daí vem o cansaço, vem o estresse, a noite mal dormida, e as tensões começam dentro de casa, e um ambiente tenso, fica todo mundo muito sensível, e por menor tensão que haja, é motivo de briga e de discórdia dentro dessa casa, até que um ponto não se aguenta mais e vem então a separação. Se torna um ciclo vicioso na vida de muitas pessoas. Eu atendi uma determinada pessoa uma vez que me procurou com problemas financeiros e ela devia umas 5 vezes mais do seu patrimônio. E aí fez o curso Foco, foi bem orientada, instruída no Foco, aprendeu todas as técnicas de como administrar os recursos, mas não conseguiu colocar em prática. Alguns meses depois, essa pessoa procurou de novo e o problema era mais grave. Já estava devendo 10 vezes mais do seu patrimônio. E assim eu nunca pude ajudá-la, porque eu não sou psicóloga. A minha área é administrativa. Se o problema é emocional, as técnicas administrativas não vão resolver. Precisa ser resolvido na alma, dentro do coração. Alguém endividado e sem dinheiro experimenta muitos sentimentos de derrota, de frustração, angústia, falta de paz, vergonha. Sentimentos que destroem qualquer relacionamento, autoestima. A pessoa não consegue viver bem consigo mesmo.
nem com os outros e nem com Deus. Quando nós não estamos em paz, nós não conseguimos nos concentrar nem para fazer a nossa devocional. As forças acabam e nos sugam de tal forma que nós não temos vontade nem de falar com Deus, apenas de chorar e de deitar e de nos recolher. A forma como eu lido com o dinheiro tem a ver com o que está dentro do meu coração. Em 3 João 1:2 fala o seguinte: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. É uma carta escrita a Gaio, quer dizer, a preocupação maior era com a alma, porque se a alma estiver bem, todas as demais coisas teriam sucesso, estariam bem e seriam muito bem sucedidas. Para que sejamos, então, bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos resolver os problemas que estão dentro da nossa alma. Se esse é o teu caso, você deve procurar a ajuda profissional de um profissional da saúde. Você deve procurar um psicólogo ou um psiquiatra, porque inútil vai ser você adotar qualquer ferramenta de orçamento ou uma ferramenta administrativa dentro da tua casa, porque você vai estar sempre sendo dominado pelas suas emoções, tomando decisões que podem provocar em você um arrependimento lá na frente. Esse foi o meu caso. O Senhor me ajudou a restaurar e a curar a minha alma. Enquanto a minha alma não foi curada, eu não consegui me relacionar bem com o dinheiro. A nossa igreja está preparando um grupo que está sendo treinado para trabalhar na área de cura e de restauração. Que o Senhor possa nos ajudar a trabalhar nessa área, e a igreja vai ser abençoada também com esses programas de cura e de restauração de alma em nome de Jesus. Se o Senhor assim nos permitir, o próximo ano a igreja já está trabalhando com essa ferramenta. Se o problema não é administrativo e não é emocional, normalmente nós não temos problema em uma só dessas áreas. Normalmente, se nós temos dificuldade de ter as nossas finanças organizadas, é muito provável que nós tenhamos problema em mais de uma dessas áreas, da inteligência administrativa, inteligência emocional e inteligência espiritual. Voltando ao texto de 1 Timóteo 6:10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Um outro mal que o amor ao dinheiro pode causar é o desvio da fé, é o enfraquecimento da fé. Deus passa a não ser mais o Senhor das nossas vidas. O dinheiro toma esse lugar e passa a dominar a nossa casa, as nossas decisões, as nossas prioridades, passa a ser dita por meio daquilo que está no nosso coração, que é o dinheiro, o amor ao dinheiro. O dinheiro é quem diz quantas horas eu vou trabalhar, a intensidade da energia que eu vou gastar no trabalho, como eu vou me relacionar com o trabalho. Ele se tornou o Senhor. Mateus 6:24 diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em outras versões diz, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma entidade espiritual. E como uma entidade, reivindica lealdade. Junto com a lealdade, a exclusividade. O coração dominado pelo amor ao dinheiro
está, na verdade, encarcerado. Ele não consegue se desprender desse amor, é muito mais forte, é o que dita as suas decisões dali em diante. A fé está no dinheiro e não no que Deus pode fazer por meio do dinheiro. O dinheiro precisa ser um instrumento, não a finalidade em si da nossa existência, do nosso esforço ou de toda a energia gasta por nós diariamente. Se nós diariamente dedicamos todo o nosso esforço e aplicamos boa parte do nosso tempo para ganhar dinheiro, então ele já se tornou o nosso Senhor. Ele é a prioridade da nossa vida. O amor ao dinheiro fala muito mais alto do que o amor ao Senhor. A Bíblia nos diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se o dinheiro ocupa esse lugar, não há mais espaço para amar a Deus ou as pessoas. E nós somos uma igreja relacional. Aleluia. Os seguidores de Mamon não entendem muito bem isso. A parábola do semeador explica muito bem essa situação. É uma parábola muito conhecida que está em Mateus capítulo 13. Nessa parábola conta a história de um semeador que sai a semear e ele encontra então 4 tipos de solos. O interessante é que uma semente cai à beira do caminho, mas ela brota e os pássaros vão lá e comem. Outras sementes caem num ambiente pedregoso, mas ela também ainda brota. Mas vem o sol e a mata. Outra semente cai em solo fértil, e essa brota e frutifica e tem duração, durabilidade. Mas tem uma outra que nasce em espinho que ela nem chega a brotar. Esse texto de Mateus 13:7 diz: outra caiu entre espinho, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Essa semente, ela não chegou a brotar. Não houve espaço para os pássaros levarem, não houve nem espaço para o sol queimar. Ela não chegou a brotar, ela foi sufocada. E aí lá na frente, no versículo 22, explica. E o que foi semeado entre espinho é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O coração que está encarcerado, ocupado pelo amor ao dinheiro, não recebe a palavra do Senhor, não há espaço dentro dele para a palavra do Senhor. A palavra vem, ele vem à igreja, ouve a palavra, ouve a ministração, ouve uma música maravilhosa como essa do Pai Nosso que foi cantado aqui, mas o coração nem treme, nem sai do lugar, nada acontece, porque a semente cai ali e ela é sufocada, porque aquele coração está ocupado pela sedução das riquezas. O diabo usa as riquezas para nos seduzir, assim como tentou seduzir Jesus Cristo, quando ele foi tentado no deserto. O diabo chega lá e oferece o poder, e o Senhor não aceitou. Então essa é uma área, é uma ferramenta preciosa que o diabo tem para sufocar a palavra de Deus, para ela não cair no nosso coração. O amor ao dinheiro é mais forte naqueles corações que servem a Mamon, naqueles corações que não servem o Senhor Deus. Eu me recordo de uma vez que nós atendemos, eu e o Arilton, atendemos um rapaz, um senhor, também com sérios problemas na área financeira, problemas terríveis na área financeira.
talvez vocês conheçam pessoas com casos semelhantes, onde tudo que a pessoa coloca a mão não frutifica, não vai para frente, não sai do lugar, ganha dinheiro, mas o dinheiro some, desaparece, parece que vira fumaça na mão daquela pessoa, né? E esse era um caso assim, nada ia para frente. Nós ensinamos, participou do curso Foco, foi ensinado como administrar recursos, mas a vida financeira não ia para frente, não prosperava. Até que um dia nós sentamos com ele e identificamos qual era o problema daquele coração. Havia um cárcere ali, aquele coração era preso, ele não tinha espaço para aprender do Senhor. Ele entendia que o dinheiro era apenas para ele. Ele estava na igreja, mas não dizimava. Era totalmente contrário ao dízimo e a qualquer tipo de oferta. Só dava oferta se fosse uma oferta para aparecer. Se fosse divulgada, aí sim ele tinha o interesse de participar daquela cooperação. O resultado é que inúmeras vezes nós tivemos que socorrer essa pessoa com crises de ansiedade, com crises de pânico, e uma vez ele até surtou, porque o seu coração estava preso. Ele não teve a inteligência espiritual. Para casos como esse é necessária a libertação, um processo de libertação genuína nesse coração, para que esse coração ocupado por mamon seja esvaziado agora, para se encher com o Espírito Santo do Senhor. Para que haja a libertação é necessário o arrependimento pela conduta adotada na relação com o dinheiro, pelo amor íntimo com o dinheiro. Se não houver um arrependimento, uma confissão, não há também a libertação do nosso coração. Em Mateus 22, versículo 37 ao 39 diz: E disse Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O coração livre tem espaço para amar a Deus, para amar ao próximo, para se relacionar com os irmãos, para ser livre para amar e ser amado por pessoa, e não ter esse relacionamento de mão única com o dinheiro, amar o dinheiro e não ser amado por ele. Não vejo nenhum problema em nós querermos dinheiro. Eu quero dinheiro. Os irmãos querem dinheiro? Eu acho que é algo, nisso eu penso que nós temos uma opinião unânime, né? Se sair perguntando na praça, em qualquer lugar, você quer dinheiro? Quero dinheiro. Não há nenhum problema em desejar o dinheiro, em desejar ser rico, já que ninguém deseja ser pobre, né? Nós somos pobres por circunstância, mas não por desejo ou por busca. Mas não há também nenhum problema em desejarmos a riqueza, desde que o nosso coração não esteja nelas. Eclesiastes 5,19 diz o seguinte: E quando Deus concede riqueza e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. E eu reconheço isso na minha vida. Tudo que eu tenho, tudo que sou, vem do Senhor, eu não tenho dúvida quanto a isso. Então, as minhas finanças também vêm do Senhor e eu entendo como um presente. Como é bom receber presente, não é? É maravilhoso, eu amo receber presente. No meu aniversário ou fora dele, podem ficar à vontade. Isso me deixa muito feliz. A Bíblia está repleta de história de homens bem-sucedidos no dinheiro. Abraão
era bem rico e onde ele colocava a mão era muito bem sucedido. Então o Senhor não tem nada contra o recurso. O dinheiro é ótimo, é excelente, nós devemos buscá-lo. Para que o dinheiro, então, não nos separe ou não cause conflito na nossa casa e na nossa vida, é necessário, então, que tenhamos a inteligência administrativa. Se nós não tivermos, vamos buscar, vamos aprender, para que nós saibamos administrar aquilo que o Senhor nos presenteou, como a gente viu em Eclesiastes, e para que nós possamos multiplicar aquilo que Deus nos entregou. Porque da multiplicação de recurso que está no bolso dos servos do Senhor, vem também a multiplicação de projetos na casa de Deus. Por quê? Nós vivemos num mundo que nós não conseguimos comprar nada se não for com dinheiro. Tenho certeza que se o pastor Valmir chegar ali no cara da Pão da Hora, teve uma vez que eu falei aqui pão de açúcar, mas é Pão da Hora. Se o pastor chegar ali e disser assim, eu quero trocar esse terreno pela graça, pela alegria, pela minha felicidade, aquele cara não vai aceitar. Então a obra do Senhor precisa de recurso. E o recurso que está nas nossas mãos para nós administrarmos, e o Senhor vai se alegrar se nós soubermos multiplicarmos com a nossa inteligência administrativa. Nós precisamos também da nossa inteligência emocional, emoções equilibradas, decisões equilibradas, para que a gente não passe a tomar algumas decisões por meio de impulso e depois venhamos nos frustrar, nos arrepender por essas decisões erradas, que porventura tenhamos que porventura a gente tenha tomado. Precisamos ter a inteligência espiritual para termos a liberdade de adorar ao Senhor com alegria, com entrega total, com o nosso coração totalmente vazio para receber do Senhor e também poder ministrar na vida de outras pessoas e ser bênção em todas aquelas pessoas que passarem pela nossa vida. Independente de qual seja a tua fragilidade, eu tenho um único conselho. Foi o que funcionou na minha vida. O Senhor restaurou a minha alma, curou o meu coração. E eu consegui livremente aprender do Senhor a administrar as minhas finanças e também a cultuar o Senhor com liberdade de coração. O Salmo 37, versículo 5 diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa foi mais uma mensagem da Cibapa, uma comunidade de amor multiplicadora de discípulos de Jesus. Até a próxima!